Muitas cidades paulistas estão limitando os horários, os dias de atendimento dos supermercados na fase emergencial, mas a orientação do governo do estado é para que esses estabelecimentos continuem abertos. A gente conversa sobre esse assunto agora com o superintendente da Associação Paulista de Supermercados, Carlos Correia. Muito bom dia ao senhor, obrigada por conversar com a Band News FM. Bom dia, Gabriela, bom dia aos seus ouvintes, é um prazer estar falando com a Band News. Bom, queria perguntar ao senhor quais são as cidades nesse momento que estão com atendimento afetado nos supermercados e quais as dicas aos consumidores, né, nesses casos. Em primeiro lugar, eu queria deixar a nossa solidariedade a tudo que está acontecendo com as famílias brasileiras e especialmente no estado de São Paulo e dizer que há muitas cidades que estão com problemas hoje de restrição no atendimento ao comércio, especificamente aos supermercados. Várias dessas cidades estão em processo praticamente de encerramento disso e outras ainda passarão ainda por esse período desse mega feriado, onde as restrições são distintas. Há restrições que o fechamento dos supermercados e simplesmente se atende por delivery. Há locais onde é possível o drive-thru, há locais onde o horário está comprimido e há locais de fechamento total também em feriados. E como é que estão os estoques? Houve correria em algum lugar para... As pessoas às vezes se desesperam, né, quando a gente vê o fechamento e há uma correria, uma tentativa de garantir ali produtos essenciais. Como é que está a situação dos estoques? Houve falta de alguma coisa em algum lugar do estado de São Paulo? Gabriela, a logística de abastecimento, ela é algo muito complexo e muito organizado entre a indústria, a distribuição e os supermercados. Quando você tem movimentos de última hora que fazem com que as pessoas se sintam inseguras e tenham que fazer suas compras sem saber o que vai acontecer no momento seguinte, elas acabam demandando mais produtos do que elas precisam para aquele curto prazo, para aquele plano, para aquele hábito que eles tinham, e isso acaba gerando uma força na logística e essa dificuldade de alguns produtos. Então, o que houve, não há nenhuma falta de produtos oriunda da indústria. Não há perda de produção. O que há é que havia um estoque necessário para um determinado abastecimento e estas comunicações geram insegurança, o consumidor tem que ficar em casa em isolamento social e ele fala, eu preciso ter a minha alimentação básica. Aliado a isso, nós também temos uma questão muito importante, que nós estamos vivendo uma crise sanitária. Então, produtos de limpeza e produtos de higiene, eles também são muito demandados. Então, o consumidor tem toda uma preocupação em estar abastecido dentro da sua casa. Estes movimentos de lockdown no formato de cada cidade, né, que cada um fez de um jeito, eles nem nos locais onde gerou um resultado positivo pelo mundo, os supermercados ficaram fechados. Então, nós estamos vivendo algo que não é positivo e que dificulta já a conturbada mente do consumidor. E foi necessária uma reorganização para os próximos dias, porque a gente já tem a confirmação da extensão, né, da fase emergencial até o dia 11 de abril, pelo menos. A extensão da fase emergencial, ela não fala em fechamento de supermercados. Aí os decretos municipais que tratam diferente disso, criam restrições maiores. Nós entendemos que nós estamos ajustados para o plano emergencial, mas que movimentos de fechamentos de horário ou de dias geram uma dificuldade. E a dificuldade, ela se dá da seguinte maneira. Se São Paulo faz um feriado, nós todos percebemos que o que acontece? Muita gente vai para o litoral, aí cria um problema aí na outra cidade. Quando a cidade que eu moro fecha alguma coisa e eu preciso de um produto, eu tenho propensão, muitas vezes, de pegar meu carro e ir até uma outra cidade.
Então, a efetividade destas medidas, elas são facilmente vistas no que ocorreu em algumas cidades com fechamento na última semana, que causou muita aglomeração fora da loja. Nós temos um controle dentro da loja, mas fora da loja, as pessoas vão lá e ficam em grandes filas que você precisa organizar, e a insegurança de que, será que quando eu entrar no supermercado vai ter o produto que eu quero? Então, este é o trabalho. A gente tem trabalhado muito nas medidas protetivas de protocolos. Nós somos precursores de protocolos em comércio. Nós estamos abertos desde o início, então tivemos que aprender com a pandemia e agora estamos reforçando e precisamos do apoio da população também, que se ela precisa ir no supermercado, que ela vá individualmente e não vá com outros membros da sua família. Se ela não tem essa possibilidade, porque é um filho que não tem onde deixar, paciência, mas nós pedimos o apoio da população para que isso aconteça e que a população também verifique se o supermercado está fazendo a medição da temperatura, se o supermercado está preocupado com o distanciamento dentro da loja, porque agora nós também criamos um agente dentro da loja, um funcionário, que vai estar atento se a pessoa está usando a máscara corretamente para auxiliá-la, e se em algum momento as pessoas acabam se juntando próximo de determinada prateleira para compra de algum produto, o funcionário vai abordar dizendo, olha, você não quer comprar uma outra coisa nesse instante, volte aqui daqui a 2 minutos, que daí já é possível você trabalhar. Eu acho que juntos, supermercados e população, nós podemos minimizar os aspectos e manter o supermercado como uma área protegida. E o senhor mencionou os protocolos. Tem sido possível proteger os funcionários, os trabalhadores dos supermercados? Vocês têm os índices de trabalhadores contaminados até agora? Com certeza, o que ocorre nos supermercados não é diferente do que ocorre em toda a sociedade. O que acontece é que os supermercados trabalham com uma população mais jovem. E essa população mais jovem, ela não teve tanto contágio no começo da pandemia. O que existe é que a hora que o funcionário demonstra ou diz que está com algum sintoma, automaticamente aquela pessoa é afastada e é verificado e feito todo o controle para ver se aquela pessoa testa e se acontece alguma coisa. Invariavelmente a pessoa se afasta, faz o teste e volta, tal. Então, a gente não tem um número total disso, porque muitas vezes, no momento inicial, as coisas eram assintomáticas, né? Por fim, queria perguntar ao senhor sobre expectativas para Páscoa. A própria APAS, divulgou um número revelando uma expectativa de vendas de aumento nominal de 5,5%, 5,5% em relação ao ano passado. Queria perguntar para o senhor a preparação para esse momento. A gente sabe que a Páscoa é um momento muito importante para o setor de supermercados. O senhor me corrija se eu estiver enganado, mas se eu não me engano só perde para o Natal, né? Houve uma adaptação também para esperar esse momento? Quais são, essas expectativas de crescimento, giram em torno de quê? O crescimento que nós colocamos é esse, em torno de 5% nominal, porém, a gente deve levar em conta que estes aspectos de abertura e fechamento geram um movimento de antecipação, mas geram um movimento de perda de vendas. Então, no final, nós acreditamos que, em termos reais, nós vamos ficar similar ao que aconteceu no ano de 2020, porque estes movimentos, eles são preocupantes. Até algumas cidades que estão tomando medidas restritivas com o objetivo de deixar claro que as famílias devem se conter durante o feriado, e durante a Páscoa, e não fazer almoços de família. Então, isso tudo, apesar das pessoas se alimentarem, quando estamos todos juntos na mesa familiar, acabamos ficando mais tempo e, por consequência, consumindo mais. Mas acreditamos que, apesar de tudo, os números serão similares ao de 2020. A gente conversou aqui na Band News FM com o superintendente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Carlos Correia. Muito obrigada ao senhor pelo seu tempo, pela sua gentileza de disponibilizar aqui uma conversa com os ouvintes da Band News FM, e até uma próxima oportunidade. Gabriela, muito obrigado e bom dia para vocês. Bom dia.